Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje para mais uma live da Alquimia do Coração. Conosco vai estar a psicanalista Rita Pedroso e o tema da nossa live de hoje é Onde vivem as memórias esquecidas? É um tema muito bacana, um assunto bem interessante que a gente vai abordar de uma forma leve, descontraída, num bate-papo com ela. Só um minutinho que eu já vou chamar ela. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Oi, Rita. Oi, Mel, tudo bom? Boa Boa noite. noite. Tudo bem com você? Tudo certo, tudo Tá bem. me ouvindo bem? Oi, você tá me ouvindo legal? Bem, deixa eu só ajustar a câmera aqui que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, né? Tá, Tudo normal. bem, amada? Estava contando para o Tudo, e pessoal aí? aqui o tema dessa nossa live, né? Muito interessante. Então, assim, eu quero te dizer que foi uma honra, né? Você ter aceitado o nosso convite, uma honra receber você na nossa live. Muito grata, né? Por esse teu servir, por esse teu trabalho que é tão lindo. A gente vem acompanhando há algum tempo o teu trabalho nas redes sociais. Então, amada, fica à vontade para te apresentar para o pessoal de casa, para contar para você como que é o seu trabalho, como é que você faz. Fica à vontade, que a casa é sua. Mel, primeiro eu quero te agradecer imensamente pelo convite, né? Para mim foi uma surpresa extremamente agradável e muito feliz conhecer o teu espaço virtual e saber também do teu serviço e qual é o teu trabalho. Então, acho que quando a gente entra em consonância com o universo, as coisas elas acabam acontecendo assim naturalmente. Então, antes de mais nada, te agradeço pelo espaço, me coloco total à disposição tua ou de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que queira fazer qualquer tipo de questionamento. Se tiver ao meu alcance, terei o maior prazer de responder. Bom, Mel, para falar um pouquinho da minha história, para que as pessoas possam entender como que hoje eu estou aqui, é interessante lembrar de como é que tudo isso começou. E eu sou advogada de formação. A minha primeira formação de nível superior foi advocacia, direito. Né? Então, me formei em direito e eu atuei como advogada durante 15 anos. E aí, nesse meio tempo, eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu já vinha num processo terapêutico e num processo de autoanálise de muitos anos. Já fazia muito tempo que eu acabava, de alguma forma, tentando me conhecer melhor. Mas a partir do momento em que eu me vi gestante, que eu me descobri grávida, eu achei que era uma oportunidade gigantesca para que eu pudesse me entender melhor e da mesma forma que eu pudesse também entender os outros indivíduos. E com isso eu conseguiria entender o meu filho também. E aí nesse intuito eu comecei o curso de psicanálise já gestando, né? Já estava grávida e me formei. O Lucas já havia nascido também. E aí, nesse meio tempo, então, acaba fazendo um melhoramento pessoal, uma autoanálise que a gente precisa no nosso curso, a gente precisa fazer a nossa análise pessoal e depois a gente precisa continuar também com a análise pessoal e com supervisão também. E aí, nesse sentido, as coisas foram se abrindo e eu efetivamente me encontrei numa profissão e hoje, aos poucos, estou fazendo a transição de carreira e atendendo o público em geral. Após eu ter me formado no curso de psicanálise tradicional, eu acabei buscando algumas coisas que pudessem me trazer um pouco mais de conhecimento. E aí eu conheci a psicoembriologia sistêmica, que é um atendimento que a gente faz especializado para gestantes. Então é bem interessante que a gente tenha a possibilidade de atender essas gestantes enquanto elas estão no período gestacional. E o mais engraçado é que quando a gente atende essa gestante, a gente não está atendendo a elas especificamente, nós estamos atendendo aos bebês. Então, quando eu tenho essa abordagem com as gestantes, eu estou atendendo os bebês que estão no ventre delas. E aí depois a gente continua com a análise pessoal dessas mães. Mais ou menos é nesse sentido que eu trabalho, mas como eu te disse, eu atendo o público em geral também, mas na esmagadora maioria, os meus pacientes são mulheres. Certo, você falou que está no processo de transição, então você ainda atua como advogada, é isso, Rita?
15 anos, né, Mel? Então, assim, ainda existem processos que estão pendentes, nossa justiça é bastante morosa, e existem algumas pessoas também que eu presto serviço por respeito pela trajetória que me acompanharam nesses 15 anos. Mas, aos poucos, eu estou delegando para outros colegas e pretendo, efetivamente, no futuro, me dedicar apenas à psicanálise. E como é que foi? Como é que está sendo, né, Rita? Conta pra gente esse processo de transição. Até bacana, porque muitos terapeutas ou algumas pessoas que estão nessa vibe de mudar, né, tantos anos numa profissão, que essa transição ela é delicada. Eu fiz a minha transição alguns anos atrás, eu venho da área da beleza e fiz essa transição também. Só que essa faixa da transição é bem delicada, porque bate em muitas questões. Como é que está sendo isso para você? Conta pra gente, para depois nós entrar no tema em si, né? Tá. Então, Mel, é bem desafiador, né? Todos os dias é extremamente desafiador, porque nós saímos totalmente da nossa zona de conforto. E às vezes a zona de conforto é extremamente desconfortável, né? E era efetivamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava numa zona de conforto que eu não estava confortável. E aí hoje eu vivo um desconforto por causa mesmo da transição, mas é um desconforto diferente porque ele me agrega, ele me traz uma vontade maior de atuar. E aí, então, nesse sentido, todos os dias eu preciso efetivamente estar atenta ao que eu estou fazendo e buscando os meus pacientes e buscando me melhorar também como pessoa, porque a psicanálise ela é bem diferente do que é a atuação de advogada, né? Advogada, nós temos a sabedoria da lei, a gente precisa saber como que a gente vai atuar frente ao judiciário, conhecimento da atualização, mas a área da psicanálise é uma área que demanda um autocontrole muito grande, porque você vai atender pessoas, então existe uma responsabilidade muito grande quando a gente se coloca nessa posição. Então eu preciso sempre, a todo momento, estar atenta a mim mesma. Então é um momento assim de muito aprendizado, muito desafiador, mas ao mesmo tempo de muita alegria, porque cada sessão que termina e uma paciente olha para mim e ela me agradece porque algo a gente conseguiu de alguma forma deixar mais ameno, isso é a recompensa que eu tenho pelo que eu estou fazendo hoje. Então está sendo bem gratificante. E quando foi essa virada de chave, Rita? Porque a gente sempre tem essa virada assim para mudar, porque uma coisa você vai lá, faz a sua própria terapia, conhece, né, melhora, Uhum. tem um autoconhecimento, mas quando que foi essa virada assim? Eu quero isso para minha vida, eu quero ajudar as pessoas nisso também, né? Como é que foi essa virada para você? Quando que aconteceu? Quando eu estava com 15 anos de formada, é, eu entrei numa crise assim de profissão. E aí eu resolvi que eu precisava dar um tempo. Eu precisava efetivamente entender o que é que eu ia fazer dali para frente. Se eu ia me manter no direito ou se de alguma forma eu ia fazer alguma modificação nesse sentido. E aí eu fui viajar. Eu fiquei 3 nesse momento. Quando eu efetivamente preciso me olhar mais por causa desse ser que está vindo para esse mundo. Então, a minha virada de chave foi efetivamente a minha gestação. A gestação que fez com que eu me entendesse mais como indivíduo e buscasse também entender os outros para que eu tivesse a capacidade maior de conseguir entender o meu filho e de alguma forma auxiliá-lo nesse processo que é a nossa caminhada aqui no plano terrestre. Bacana. Entrando no Uhum. nosso tema já, Rita, sobre onde vivem as memórias esquecidas. Eu sobre especificamente essa terapia não tenho muito conhecimento, né? Então quero que você conte pra gente como é que funciona exatamente. Você falou que trata as mamães, já o bebê no ventre, mas eu tinha uma percepção também de que poderia ser trabalhado depois de adulto as memórias que aconteceram, tipo algum trauma, algum bloqueio quando eu estava lá na barriga da minha mãe, por exemplo. É assim? Conta pra gente como é que funciona melhor essa técnica e como é que pode ajudar tanto os bebês quanto os adultos também, né? Tá. Mel, a psicanálise, ela começou com Freud. Então, se nós formos pegar o que foi trazido por Freud, nós estamos falando de uma psicanálise tradicional. Nessa terapia da psicanálise, a abordagem ela é feita pela livre associação. O que significa isso?
E o paciente vem até o terapeuta e aí ele tem a liberdade de conversar o que é que ele tem vontade de falar. Quais são as angústias dele? Quais são os estresses que ele está passando pelo momento? O que efetivamente vem à mente dele e que de alguma forma está incomodando? Quando o paciente faz isso, ele rememora as coisas que aconteceram na vida dele. Ele rememora eventos traumáticos. Muitas vezes ele rememora até situações que ele nem dá tanta importância, mas que efetivamente de alguma forma está influenciando na vida dele nesse momento. Quando a gente faz esse tipo de abordagem, a gente rememora com o paciente, nós temos a possibilidade também da gente ressignificar isso, para que para frente, quando o paciente olhe para o futuro, de alguma forma ele consiga deixar para trás o que aconteceu, e aí ele consiga viver com mais leveza. Isso é mais ou menos o que acontece na psicanálise tradicional. Acontece que após o Freud vieram vários outros entendimentos. A gente agregou muita coisa no nosso dia a dia. A gente agregou muito conhecimento científico. E aí, com isso, abre a possibilidade também de nós fazermos outras abordagens dentro da psicanálise. Tanto que essa psicoembriologia sistêmica, ela tem o nome de psicoembriologia sistêmica porque ela vê o indivíduo efetivamente como um sistema, fazendo parte de um sistema. Quando ele faz parte de um sistema familiar, independente de qual for a constituição dessa família, significa que ele tem uma história. E quando ele tem essa história, a gente tem uma falsa impressão que essa história começa no momento do nascimento dele. Mas, na verdade, a nossa história começa muito antes disso. A nossa história, nós somos gerados 9 meses, ou às vezes menos, dentro da barriga da nossa mãe. E quando nós estamos nessa vivência, que é o momento de maior prosperidade da nossa vida, porque em 9 meses nós nos tornamos quem nós somos hoje, nós temos a constituição nossa física, mental e qualquer outro tipo de constituição que a gente possa pensar. Quando a gente está nessa evolução dentro da barriga da nossa mãe, nós também estamos agregando conhecimento. Nós também estamos recebendo informações. Então, significa que quando a gente vai para uma análise pessoal, a gente tem a possibilidade de rever tudo isso. Existem técnicas que aí não são específicas da psicanálise, que são utilizadas muitas vezes por psicanalistas, mas que eles têm algum tipo de especialização maior, que são as regressões. O que são as regressões? As regressões fazem com que um indivíduo rememore eventos que ele acredita que não estejam mais vivendo na vida dele. Mas se esses acontecimentos não estivessem ainda na mente dele, ele não conseguiria acessar. Se ele acessa por meio de uma técnica, é porque ainda esse conhecimento está vivo. Na psicanálise, a gente faz mais ou menos isso, mas a gente faz de uma forma consciente, onde o indivíduo, pouco a pouco, vai rememorando as coisas dele, e aos poucos, como ele vai rememorando coisas do passado, que ele acredita que não estavam mais na mente dele, ele também vai recebendo informações do inconsciente dele. Por isso o nome da nossa live hoje, porque a gente acredita que as nossas memórias delas não estão vivas, mas na verdade elas estão no nosso inconsciente. Tudo que a gente viveu ainda vive no nosso inconsciente. E se aos poucos a gente for rememorando, essas portas do nosso inconsciente, elas vão se abrindo e vão trazendo muitas informações valiosas para a gente. E quando a gente vai para a terapia, a gente consegue avaliar isso e muitas vezes fazer links pelo que acontece hoje na nossa vida. Quando os eventos efetivamente se repetem na vida de uma pessoa, de um sujeito, várias vezes acontece o mesmo tipo de evento. É porque, de alguma forma, há um início disso, há uma informação inicial, há uma base dessa informação que continua nos mandando esse desejo, fazendo com que a gente opte por determinados caminhos, fazendo com que a gente escolha conviver com determinadas pessoas, fazendo com que a gente se coloque em determinados relacionamentos. E então a gente tem a justificativa para as nossas escolhas no nosso passado. E a gente pode ver desde o momento que a gente foi concebido. E ainda, se a gente for numa larga escala, a gente pode dizer que ainda vem antes disso, né? Mas para trazermos assim de uma maneira
mais da abordagem da psicanálise mesmo, e aí fazendo um casamento com a psicoembriologia, desde o momento em que nós fomos gestados, que houve a fecundação, ali a gente já tem as nossas memórias. Então, as vivências que a nossa mãe passou, de alguma forma são nossas vivências também. Isso nos influencia. Uhum. E como é que você consegue fazer quando o bebezinho está lá na barriga da mãe? Você vai ajudar essa mãe ou é o bebê? Como é que funciona na sessão? Uhum. Como eu te disse, quando nós estamos atendendo as pacientes que estão gestantes, o paciente mesmo é o bebezinho. E aí esse bebê ele já tem a possibilidade de se comunicar com o mundo externo. E essa comunicação se faz por meio de vibrações, né? Logicamente que o bebê não vai conseguir se comunicar de outra forma. Então ele pode se comunicar por meio de vibrações ou por meio de movimentos, porque ele já se movimenta dentro do ventre da mãe. Como que acontece isso? A gente acaba fazendo uma educação emocional e psíquica para essa gestante. Como o inconsciente da gestante está ligada ao inconsciente desse bebê, a gente consegue fazer uma comunicação entre as duas pessoas. Então, a gente tem algumas técnicas que fazem com que essa ligação psíquica cada vez se fortaleça mais. A gente traz a gestante para um estado de relaxamento, e aos poucos a gente vai trazendo algumas informações, e essas informações são recebidas pelo bebê. E aí a gente pode, inclusive, se comunicar com ele para que ele responda no estágio binário de sim ou não. Então, mais ou menos assim, tá tudo bem aí dentro da barriga da sua mãe? Você está se sentindo confortável? Você está recebendo oxigênio necessário? Se sim, faça uma vibração. Se não, faça duas vibrações. E aos poucos, conforme a gestação vai evoluindo, essa comunicação vai se tornando cada vez mais efetiva. E aí a gente pensa assim, tá bom, Rita, mas por que serve isso, né? O que a gente, lógico, vai ter informação de como que a criança tá. Acontece que quando a gente faz essa comunicação com esse bebê e essa mãe, a gente faz com algumas músicas específicas e a criança já vai tomando contato com isso. Quando ela sai do ventre da mãe, ela tem a possibilidade de se sentir segura, porque o ambiente mudou, mas as pessoas em volta dela, a forma de tratamento, a fala, a forma de expressão continua a mesma. Então, por mais traumático que possa ser um parto, quando a criança já tem uma ligação prévia com a mãe, com o pai, com as pessoas que estão em volta dela, esse trauma ele pode ser muito amenizado. E ele pode ser trazido uma sensação de muita alegria para todo mundo que está presente. A gente tem informações de bebês que receberam esse tipo de tratamento e esse tipo de informação em momentos que eles estão efetivamente com medo, que estão sentindo algum desconforto, que não seja físico, mas sim emocional, e eles precisam de um acalento. Quando são feitas essas técnicas e ele ouve essa música, ele consegue efetivamente se acalmar de uma maneira bem tranquila e bem rápida, porque ele entende que ele mudou de ambiente, mas as pessoas que estão em volta dele são as mesmas. Ele está em segurança. Que bacana. Então, assim, porque Uhum. hoje na terapia holística a gente trabalha muito a prevenção, né, Rita? Então, seria já trabalhando esse bebê antes que venha a ter um processo depois que nasce, até na vida adulta. Enfim, acredito que isso vai reverberar em tudo isso, né? Sem dúvida, nós podemos auxiliar muito as pessoas. E assim, né, Mel? Quando nós estamos fazendo esse tipo de abordagem, por mais que o nosso paciente seja o bebê, nós estamos também atendendo essa gestante. No momento da gestação, na grande maioria dos casos, é o momento que a mulher efetivamente se sente muitas vezes insegura. Os nossos hormônios, eles acabam, às vezes, se descompassando e trazendo algumas sensações que não são agradáveis. E aí a gente precisa efetivamente falar, a gente precisa se comunicar com as pessoas. Muitas vezes as pessoas não estão atentas para ouvir, não estão abertas para ouvir. Vem muito julgamento, vem muita situação em que a grávida se coloca numa pressão muito grande. Quando a grávida vem para conversar comigo, o que a gente faz são amenizar essas dores. Não é feita uma análise profunda, né? Não é feita uma análise que a gente vai trazer traumas dessa gestante, porque quando a gente faz isso, a gente influencia na mente do bebê.
Quando eu trago uma abordagem profunda dentro da psicanálise para essa gestante, significa que eu estou fazendo com que esse feto, com que essa criança reviva todos os eventos que eu estou conversando com a mãe dele ou com a mãe dela. Então, quando essa gestante vem, a gente ouve, acolhe, ameniza as dores, acalma ela, acalma o bebê e acalma todo mundo que está em volta. Porque o momento da gestação é um momento muito lindo. Mas frente a tudo isso que acontece, com esses traumas que a gente tem conhecimento que ocorrem, e esse incrível arcabouço de crenças limitantes que estão em volta de uma gestação, faz com que muitas vezes esse período seja de muita dor, seja de muita tristeza, seja de muita insegurança. E quando a gestante sente isso, ela passa para o filho dela, ela passa para a filha dela. E aí essa criança recebendo essa informação reverbera de alguma forma no psiquismo dela. Então ela já pode vir para esse mundo muitas vezes se sentindo insegura, muitas vezes se sentindo culpada por algo. Porque se a minha mãe está sofrendo, se em volta de mim está um caos, porque eu estou vindo, porque eu estou sendo gestado, é porque efetivamente eu sou um problema. E aí, quando eu sou um problema, eu trago isso para a vida adulta. Depois que eu cresci, depois que eu me tornei adulto, muitas vezes tem coisas que não têm explicação, porque estão muito arraigadas lá na nossa gestação. Quando a gente faz essa abordagem da gestante, nós estamos auxiliando a gestante, estamos auxiliando esse ser que está vindo para esse mundo. E com isso a gente está auxiliando também toda uma humanidade futura. É legal pensar dessa forma, porque a gente consegue entender que nós temos abordagens para todos os tipos de idade. Quando a gente pensa numa psicanálise, existe psicanálise que é direcionada a crianças. Então, existe um tipo de abordagem específica para as crianças de determinada idade. Da mesma forma, acontece com adolescentes e adultos. E aí, essa inovação que a gente traz com relação ao bebê, é algo que, se a gente for pensar logicamente, faz muito sentido. Por mais que não seja difundido, mas é algo que, se efetivamente for olhado, nós temos muitos ganhos. Não só para esse ser que está vindo, mas para todo o sistema familiar. E para todo o nosso mundo, porque a gente vai estar cuidando de nós, das nossas crianças, dos nossos bebês, somos nós amanhã. Quando a gente dá essa oportunidade para essa vida que está vindo, a gente não precisa ter medo que lá na frente ela tenha tantos traumas como muitas pessoas hoje vivem. Então a gente faz uma profilaxia. E para esses casos em que as crianças já não são mais crianças, que elas não estão mais no ventre materno, nós temos a abordagem psicanalítica tradicional. E aí é um outro tipo de abordagem que tem o mesmo efeito. Mas ele demanda um pouco mais de atividade, porque esse ser já vem com muitas informações. Né? Então, quando nós vamos sentar no divã, que a gente chama numa idade que nós estamos agora, a gente tem uma carga de história que veio junto conosco muito maior do que um ser que está no ventre da nossa mãe. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Nós temos abordagens para todos os tipos de indivíduo. Basta a pessoa se adequar. Certo. E essa técnica, então, se aplica nas mamães, mas se aplica também em adulto? Não, essa foi a dúvida que eu fiquei. Se no adulto você consegue trabalhar o que aconteceu lá na gestação? O indivíduo... No adulto a gente vai trabalhar o que estiver acessado conscientemente. Né? Porque como a minha abordagem, eu não faço hipnoterapia, eu não faço regressão, eu preciso que o indivíduo esteja consciente. Então, nós vamos fazer a abordagem tradicional da psicanálise e, aos poucos, as coisas vão vindo à mente. Muitas vezes, numa abordagem de um adulto, não há necessidade da gente efetivamente chegar num evento. Basta com que a gente reconheça determinadas coisas. Basta que a gente se conscientize de determinadas ligações. Quando nós, adultos, conseguimos fazer essas ligações, das repetições da nossa vida, quando nós, adultos, conseguimos parar e olhar efetivamente para dentro da gente, e a gente consiga entender o que está nos fazendo mal, e a gente opte por mudar isso, a gente consegue efetivamente mudar as coisas para o futuro.
Então a abordagem é diferente, né? O tipo de atendimento é diferente, mas a gente tem um resultado muito benéfico nos dois casos. Tanto na metafísica quanto na própria constelação sistêmica, né, Rita? A gente trabalha muito essas questões de que quando você identifica uma crença, ela já não é mais uma crença, ela deixou de ser. Você identificou, então agora você tem o poder de mudar esse caminho, de fazer diferente. Então, quando eu identifico, eu aceito, eu já tenho o poder de mudança, eu já consigo fazer essa transformação para chegar a uma cura, né? Isso, mas é a gente conseguir olhar de frente, né? É quando a gente efetivamente olha e se conscientiza e entende que aquilo, independentemente do que é que tenha causado, independente de qual evento que tenha reverberado aquela sensação, agora ela é tua. Independente de quem tenha causado isso em você, se está em você, ela é sua. E a única pessoa que vai ter a capacidade de modificar isso, de fazer uma transição com relação a isso, de transformar uma crença limitante em uma crença possibilitadora, vai ser a própria pessoa. Então, o que a gente faz mesmo na terapia é olhar para dentro. Porque quando você olha para dentro e você se melhora, tudo em volta de você muda também, né? Reverbera. Depende muito dos nossos olhares. Como a gente olha para fora é o que está dentro da gente. Quando a gente dá a oportunidade de se ouvir, quando a gente se dá a oportunidade de se ver dentro de todas as falhas que nós temos, a gente dá a oportunidade de crescimento. Senão a gente fica estagnado, culpando o mundo inteiro em volta, mas esquece que o ator principal, o atriz principal somos nós mesmos. Bacana, Rita. Deixa eu só te perguntar, porque a gente tem muitos casos de abusos, então, nesse meio do caminho em que uma gestante, então tu consegue fazer esse trabalho, nessa técnica, usar esse trabalho para que essa criança já não venha com todo, porque ela já vai vir com trauma. Aconteceu porque aconteceu o trauma com a mãe. Como que faz esse trabalho e qual é o resultado que se tem em casos específicos como esse, né? Uhum. Mel, nós somos seres de linguagem, né? Nós nos comunicamos por linguagem. Independente de qual for o tipo de linguagem, nós temos vários tipos de linguagem. Mas nós somos seres de linguagem. E nesse sentido, quando nós nos comunicamos com esse bebê, nós temos a possibilidade de fazer uma larga explicação para ele. É imprescindível que a criança seja tratada com verdade. Muitos dos nossos traumas, muitas das nossas angústias, muitas das nossas revoltas, elas são provenientes das verdades que não foram ditas para nós. Então, independentemente de qual for a situação que essa criança esteja vivenciando dentro do ventre materno, quando você fala a verdade, você explica, você ameniza, você consegue estabilizar tanto a mãe quanto o bebê. Porque independentemente de qual seja o fruto dessa gestação, é uma gestação, é um ser. E esse ser, por ele ser de linguagem, ele pode também entender as coisas e se reprogramar. Ao invés de vir um ser sentindo raiva para esse mundo, revoltado, a gente consegue mudar a ótica desse sentido. Nossa, Rita, mas parece enlouquecedor você falar uma coisa dessa. Mas as coisas acontecem e os eventos estão no passado. Se a gente não conseguir fazer a ressignificação disso, se torna um peso que a gente carrega para o resto da vida. Então, se uma criança foi gestada, está sendo gestada e foi fruto de algum abuso, o que nós temos que efetivamente fazer é esclarecer o que aconteceu de uma maneira tranquila, realista, e aos poucos a gente vai integrando esse ser no amor. Que ele entenda que por mais que o fruto tenha sido uma violência, ele é um ser de amor. E com isso ele vai se entendendo como indivíduo e a mãe também vai se aceitando. Então é sempre nessa pegada, Mel, a gente trazer para a criança o entendimento da essência do que nós somos. A gente pega todas as coisas que são positivas e a gente eleva elas. E ameniza as que não são positivas, porque efetivamente não nos servem de nada, só nos servem de carga. A gente olha para o que não nos serve e a gente descarta, ressignifica e segue em frente. Bacana, Rita.
Muita gente assiste essa live depois, Rita, porque segunda nesse horário, o pessoal está na faculdade, enfim. Então, só deixar para o Uhum, pessoal que queira depois enviar alguma pergunta, alguma coisa. Nós vamos deixar nos próximos stories aqui da página da Alquimia do Coração o teu Instagram. Aí, se o pessoal quiser uhum. seguir, quiser dar uma olhada e te perguntar alguma coisa, o pessoal pode ficar à vontade. Como é que funciona para o pessoal entrar em contato com você, além do Instagram? Mel, tá, agradeço incrivelmente o espaço. Coloco à tua disposição o meu Instagram, a todos aqueles que acompanharem essa nossa conversa extremamente descontraída e agradável. Podem me mandar mensagem no privado, que eu respondo na medida do possível. E fico à disposição tanto do teu espaço, como das pessoas que te ouvem e te seguem. Rita, eu quero te agradecer muito pela participação. Foi uma honra receber você aqui. Seja muito bem-vinda para vir quando você quiser, quando tiver algum outro assunto ou alguma novidade nesse mesmo assunto. As portas estão abertas para você. E fica à vontade para fazer as suas considerações finais. E é todo seu. Obrigada. Mel, agradeço de novo, como eu fiz no começo, te agradeço incrivelmente de coração o espaço. É a primeira vez que eu me coloco numa situação como essa e posso dizer que foi uma primeira vez extremamente agradável, que vai ficar na minha memória, por ser a minha inauguração nas redes sociais nesse sentido. Também me coloco à tua disposição, quando você quiser que eu retorne, estarei disponível para ti. E da mesma forma, para todos aqueles que quiserem manter uma conversa comigo e eu de alguma forma puder auxiliar, estou a todo ouvido. A minha consideração final, Mel, é que trazer uma noção que efetivamente sempre é tempo. Independente do estágio de vida que a gente esteja, independente da idade que nós estejamos, independente da dificuldade que nós estejamos vivenciando, sempre é tempo de se olhar. Quando nós nascemos, nós viemos para esse mundo, independente da ligação que nós tenhamos com as outras pessoas, nós somos seres individuais. Nós somos seres sozinhos. Essa caminhada, ela é a caminhada de cada um. Então ninguém vai fazer por você. O que você tem que fazer é por você mesmo. Então, independente da idade, do estágio onde você esteja, e se de alguma forma ressoar um pedido de ajuda, independente do tipo de abordagem que seja, escolha o que o teu coração mandar. E quando você faz isso, você se melhora, você se sente melhor e o mundo à tua volta melhora também. Esse é o meu recado. Bacana. Fico muito feliz, né, de ter recebido você para essa primeira live. Fiquei sabendo hoje, imaginei que você já dominava as lives, até porque os vídeos que você faz são muito bacanas, são muito espontâneos. Então, assim, mas ao Legal. vivo é diferente, né? Mas a gente vai acostumando. Isso aí, a primeira é mais difícil, depois é mais tranquilo. Mas, assim, você Verdade. está totalmente convidada para voltar aqui numa próxima oportunidade. Foi um prazer imenso receber você. Uma honra ter você aqui. E até a próxima, amada. Gratidão a todos que participaram, a todos que vão assistir essa live depois. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. E até mais. Um beijo, amada. Beijo, Gratidão. gente. Boa noite. Boa semana Boa para todo noite. mundo. Tchau, tchau.